O belga Muso está indo do céu para o inferno em poucas semanas. Mano Menezes, quando chegou em Porto Alegre, gostou do jogador. Mas algumas coisas estão atrapalhando esta caminhada. Informações sobre questões comportamentais, pessoais, notícias falsas abalam a trajetória do belga, que tem um grande salário. A gente fala depois da vinheta tudo o que sabemos sobre a Muso. Então espera aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para desmistificar um pouco do que acontece com a Muso em Porto Alegre. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Passa lá no Instagram do A Dupla, @ADuplaYT, para conferir os bastidores do nosso trabalho. A gente agradece e nos dá essa moral lá no Insta. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o Muso, porque o belga ele está indo do céu para o inferno desde a chegada do técnico Mano Menezes, tá? O Mano, quando chegou em Porto Alegre, ele tinha uma imagem do Muso extremamente positiva. E, inicialmente, pelos primeiros treinamentos, a ideia do Mano Menezes era dar mais espaço para o Muso, era dar a titularidade para o atacante belga, porque ele mostrou valências que eram do agrado do comandante. A velocidade, a principal delas, esse drible em condução, em velocidade, o Mano acreditava que o time poderia ganhar muito com esta característica e tinha como conceito inicial a titularidade para ele, depois que resolvesse os problemas físicos. Esta era uma condição prioritária, inclusive, resolver as questões físicas do Muso. O histórico dele é muito negativo na parte física. O Grêmio, quando contratou o Muso, trouxe da Europa, sabia disso. Ele tem um histórico bastante complicado, mas acreditava que poderia resolver, contornar a situação e tornar o Muso um jogador fundamental para o time. Isso não vem acontecendo. O Muso ele tem sequências físicas bastante conturbadas, né, isso tem atrapalhado a sequência técnica dele dentro do time, além de outros pequenos problemas, tá? Que são talvez de ordem de adaptação realmente. Mas tem algo que tem incomodado bastante o Muso, que são especulações sobre a sua vida privada. E é importante que se diga aqui que existem várias fakes em torno deste jogador específico. Talvez pelo fato dele não falar português, dele se comunicar em inglês aqui no Brasil, das pessoas terem dificuldade de conversar com ele, se cria uma narrativa em torno do atleta que não corresponde com a realidade. E essas pequenas fakes vão minando o ambiente. É importante que se diga aqui. O Muso dentro de campo está indo mal, ele não vive um bom momento, ele perdeu espaço no time não por qualquer outra questão, ele perdeu por uma questão técnica, tá? Ele não conseguia entender o desejo do Mano Menezes, ele não conseguia seguir as instruções, tecnicamente estava devendo. A ideia de que ele seria uma peça muito forte, com base na sua individualidade, não vingou e o Mano viu isso e sacou o Muso do time. Mas existe também o outro lado, de um jogador que está sendo afetado ou se sente afetado por conta de várias especulações, várias mentiras que são jogadas nas redes sociais e chegam no ouvido do Muso, tá? Tem muita gente que em dado momento chegou a falar que ele dava migué nos treinamentos, que ele, ou por não entender, ou porque era preguiçoso, coisas do tipo, isso foi jogado, isso foi falado com muita irresponsabilidade. E o relato que particularmente eu tenho é que o Muso não dá migué. Muito pelo contrário, ele é um cara bastante participativo a ponto do Mano, nas suas primeiras semanas de Grêmio, olhar pro Muso e pensar, tá aí meu titular, esse cara tem condições de ser meu titular. Só que chegava no jogo e ele não correspondia. Então não é uma questão de treinamento. Ele tem dificuldade sim, ele tem, né, uma certa dificuldade interativa por conta da língua com algumas pessoas, outros conseguem se comunicar com a Muso, mas ele está tentando ultrapassar essa barreira. Só que falando de trabalho, não, no trabalho ele está lá, presente, ele não é um problema para a comissão técnica, não tem um comportamento inadequado, o que me permite dizer também, se noticiou que o Muso teria se divorciado e estaria quebrando a noite em Porto Alegre, que estaria fazendo festa, que estaria fazendo, né, N coisas aí fora da sua vida de Grêmio, e isso também não corresponde à verdade. Inclusive a esposa do Muso, ela aproveitou nos últimos dias para se manifestar sobre algumas insinuações que foram feitas nas redes sociais. Eu tenho aqui o texto dela, ela diz o seguinte, gostaríamos que as mentiras sobre estarmos separados parassem. Temos uma vida fora do Brasil e eu tenho o direito de visitar minha família quando quiser.
Se falou isso porque ela teria ido para a Europa em dado momento, viram ela embarcando, e aí criaram a história que ele se separou, que ele estaria na noite, coisas do gênero. Ele não se separou, tá? Se o Amuso sai, deixa de sair, isso eu não sei. Mas eu sei que o Amuso não se separou e que essa história de que ele está quebrando a noite não chegou no Grêmio, tá? As pessoas no Grêmio não têm essa informação, por exemplo. Ou seja, ele tem um comportamento adequado no entendimento interno. E a última agora, que é até uma injustiça que se faz, né? Se criou uma história de que ele teria sido flagrado bêbado na rua, vomitando na rua, qualquer coisa do gênero, sabe? Vomitando de bêbado. E não é. A própria esposa, a Nora, postou uma mensagem dizendo, pô, gente, o Amuso tá com gastroenterite. Se alguém viu ele passando mal, e isso pode até ter acontecido, né, duvido que tenha sido na rua, mas se alguém porventura viu o Amuso passando mal, o Grêmio retirou o jogador da última partida por conta de uma gastroenterite. A Nora até disse que ele foi internado, que não é verdade. O Grêmio deu apoio médico a ele e ele está fazendo tratamento, está se recuperando aos poucos. É um atleta que requer um tipo de cuidado aí por conta desta gastroenterite. Quem já teve sabe que a bala realmente, né, dá uma afetada no cara. Tem gente que perde peso, fica um pouco mais fraco, enfim. Mas o que eu queria colocar aqui é que o Grêmio fez um investimento bem alto em torno deste jogador. Esse belga, ele tem um salário bem elevado, tá? Ele tem um salário bem elevado. E ele não está entregando aquilo que se esperava dele. É um problema, é uma contratação equivocada, foi uma contratação equivocada, ou está sendo uma contratação equivocada, mas eu tenho uma coisa que me chama a atenção, que é vários investimentos do Grêmio, elevados principalmente, jogadores que vêm de fora em especial, eles passam por situações parecidas com a do Amuso, que é jogadores que não conseguem se adaptar, que não conseguem entregar dentro de campo, e aí se levanta várias questões de ordem privada e que muitas acabam sendo mentira. Eu me lembro do Campaz, o Campaz passou por isso aqui em Porto Alegre, se inventou um monte de mentiras a respeito do Campaz em Porto Alegre, em questões comportamentais. Algumas eram verdade, mas outras eram mentira. Se falou muito sobre o Miller Bolanhos, sobre o comportamento do Miller Bolanhos, se discutiu questões do Miller que, convenhamos, não eram justas com o jogador, que não correspondeu dentro de campo, mas se criou um clima em torno dele. E eu vejo que isso está acontecendo com o Amuso também. Não corresponde dentro de campo, né? E existe um movimento de demonizar o jogador, de tornar ele pior do que realmente ele é. E aí se faz isso por meio de mentiras no âmbito privado. Por isso que eu venho aqui fazer esse vídeo e dizer, não foi uma boa contratação, é um negócio caro, né? Está sendo um negócio caro, ele não tem entregado tecnicamente, mas os problemas do Amuso, eles estão dentro de campo, não fora. Existem várias mentiras que circulam o atleta. Vamos julgar o Amuso pelo que ele não entrega, não pelas mentiras que estão sendo plantadas e por vezes até replicadas sem responsabilidade. Eu faço esse vídeo só para contar a minha verdade sobre o Amuso, aquilo que eu consegui apurar sobre o jogador. Porque quando começou a surgir essas especulações, eu comecei a ficar apavorado, dizendo, meu Deus, que jogador é esse que veio para o Brasil? E aí quando tu vai atrás, quando tu pesquisa, quando tu conversa com outras pessoas, tu vê que talvez seja apenas a história se repetindo. Porque aconteceu com o Campaz, aconteceu com o Miller, e agora me parece que começa a acontecer com o Amuso também. Eu quero a tua opinião sobre os fatos, eu quero a tua opinião sobre o jogador. Será que tem jeito? O Mano afastou ele do time titular por uma questão técnica. Será que melhor adaptado, fisicamente mais apto, e isso é muito difícil na carreira do Amuso, ele não consegue entregar mais do que o Aravena, entregar mais do que o Alisson, entregar mais do que qualquer outro ponta que o Grêmio tem hoje à disposição? Deixa aqui nos comentários, junto com o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.